Feminismo. Você sabe o que é feminismo? Eu sei. Vamos conversar sobre isso? Hoje eu vou direto ao ponto, sem rodeio. Feminismo é, de acordo com algumas definições muito superficiais, um movimento político, filosófico, enfim, que busca direitos equânimes entre homens e mulheres. É também, óbvio, um movimento que luta por emancipação política feminina e que busca combater o patriarcado e o machismo. Parece inofensivo, não parece? Claro. Parece também muito plausível que assim seja. Parece. Mas será que é isso mesmo? Será que essa história que te contaram é a verdadeira essência, a verdadeira história do feminismo? Não é, não. Vamos conversar sobre isso hoje? Se o feminismo tratasse apenas do que eu acabei de mencionar, acredite, eu seria a mulher mais feminista que esse mundo já viu. Afinal, que mulher em sua consciência, se oporia a um movimento que quer colocá-la como protagonista da sua própria vida? Nenhuma, e eu não seria a primeira. Mas acontece que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. E essa história ninguém te conta. Há muito tempo eu venho me debruçando nesse assunto porque eu sempre tive um interesse genuíno em conhecer a fundo o movimento para entender não só do que se trata, mas quais são as causas e as consequências dele na sociedade, quais são os impactos que o feminismo tem na sociedade. Então, assim, eu estudo esse assunto há muito tempo e é óbvio que tudo que eu sei não vai caber nessas histórias de hoje, mas eu pretendo continuar esse assunto. A gente vai voltar a falar sobre isso. Não sei quando, mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, hoje eu queria começar como uma introdução mesmo, teórica, falar um pouco do movimento, de como surgiu, para a gente poder continuar esse assunto depois, um outro capítulo dessa saga. Mas vamos lá. O início histórico do feminismo se deu lá no final do século XIX e começo do século XX, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. O feminismo ele é dividido em gerações, que na verdade são chamadas de ondas. Historicamente existem três. Historicamente existem três, mas já se fala numa quarta onda, que é a onda que nós estamos vivendo hoje. Mas eu vou falar dessas três ondas que são as mais importantes e as que têm mais referências bibliográficas para vocês eventualmente estudarem sobre isso depois. Cada uma dessas ondas do movimento feminista possui suas características e suas particularidades, A primeira onda é a onda das sufragistas. Para quem não sabe o que isso significa, sufragista vem de sufrágio e sufrágio significa voto. Então essa é a onda que ficou conhecida por ter concedido às mulheres direitos políticos que elas não tinham. Essa era a luta, emancipação política feminina. Um dos nomes mais conhecidos dessa primeira onda é Emmeline Pankhurst. Ela era uma mulher inglesa de classe média alta, casou com um puta advogado e ela teve 5 filhas. Mas uma curiosidade sobre ela é que ela possuía servas. Sim, ela tinha servas. Por que ela tinha servas? Porque ela precisava que pessoas tocassem a vida dela enquanto ela se dedicava exclusivamente ao ativismo político. O primeiro grupo feminista que se tem registro na história foi criado por Pankhurst e ele se chamava Sociedade Nacional das Mulheres Sufragistas, acho que era isso. E é curioso porque quando ela criou esse grupo, pouco tempo depois houve uma ruptura, Algumas mulheres caíram fora. Por que essas mulheres caíram fora? Porque a Pankhurst, ela queria que esse grupo se submetesse à filiação partidária. Ela queria que esse grupo fosse filiado a partidos políticos de esquerda e algumas mulheres não concordaram com isso, então decidiram se desvincular do grupo. Vocês estão prestando atenção nessas informações que eu estou jogando aqui, Primeiro grupo feminista, filiado a partido político de esquerda, Pois é, vão anotando tudo aí que depois a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas então, voltando ao assunto, Findada a treta lá que a Pankhurst teve no outro grupo, ela decidiu sair e fundar uma nova aliança, junto com o seu marido. Então ela criou um grupo chamado Women's Franchise League. E esse novo grupo que ela fundou na sua própria casa, ele se autodenominava como um grupo socialista e radical. Era um grupo que apoiava o sindicalismo, que fez aliança com organizações socialistas, que até se filiou ao Partido Trabalhista na época. Enfim, e uma coisa bem interessante para vocês ficarem sabendo nessa história é que, como eu falei no começo, a Pankhurst ela teve 5 filhos, E as filhas dela,
todas faziam parte do movimento das sufragistas. Só que uma das filhas dela, que eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, uma das filhas dela foi expulsa por ela e por uma irmã, foi expulsa pelo Pankhurst do grupo das sufragistas. Sabe por quê? Porque em determinado momento ela se opôs, ela repudiou os atos de vandalismo e violência que as sufragistas estavam praticando. Ela falou, porra, sério que vocês vão ficar depredando as coisas no meio da rua? Isso aí eu não concordo. E aí, sabe qual foi a resposta que a Pankhurst deu para a filha dela? Ela disse assim, você tá repudiando o que a gente está fazendo? Tá, então você tá fora do movimento, porque você tem ideias próprias. Prestem atenção. Você tem ideias próprias. E aqui a gente não quer mulher com ideias próprias. A gente quer mulher que siga as nossas instruções. A gente quer mulher que marche com a gente, porque isso aqui é um regimento. Vocês estão entendendo qual é o teor desse negócio? Vocês pegaram já a essência do movimento feminista? E tem mais, eu não estou falando de feministas atuais que são mais radicais, não. Eu estou falando do feminismo que deu origem a tudo isso. Estou falando dos primeiros grupos, das sufragistas, né? Mulheres que já tinham essa mentalidade no final do século XIX, tá? E outra coisa, gente, eu também não estou falando isso aqui para convencer vocês de porra nenhuma, não. Eu quero mesmo é que vocês fiquem na dúvida, que vocês terminem de ver essas histórias e corram desesperadas para descobrir se eu estou falando a verdade ou não. É isso que eu quero, que vocês saiam daqui e chequem tudo que foi dito, cada informação que foi dada, tá? Depois vocês me contam qual foi a conclusão que vocês chegaram. Então tá, continuando a história, eis que chega 1918 e a grande conquista, a grande vitória das sufragistas, que foi o seguinte: mulheres com mais de 25 anos e solteiras poderiam finalmente votar, assim como os homens. Mas será que era assim como os homens mesmo? Vamos falar de uma outra curiosidade aqui que provavelmente ninguém conta pra você, porque não interessa. Mas você sabia que para os homens poderem votar, eles tinham que fazer uma série de coisas? Eles tinham que cumprir com uma série de obrigações? Pois é. Até hoje é assim que funciona, né? Para um cara votar, não é simplesmente chegar lá, digitar os numerozinhos que ele quer na urna e acabou, não. Ele precisa primeiro cumprir com uma série de obrigações perante a nação, né? Ele precisa alistar-se ao exército. Você sabia disso? Que se um homem não se alistar ao exército, ele não pode votar, ele não pode tirar passaporte, ele não pode ter carteira de trabalho, ele não pode ter nenhum registro formal? Pois é, para que o homem possa exercer o seu direito ao voto, antes de mais nada, ele precisa estar de prontidão para ir à guerra pelo seu país. E nós, mulheres, o que é que nós precisamos fazer para poder votar? Nada. A gente não precisa fazer absolutamente nada. Basta ser maior de 16 anos que a gente pode votar. E é direitos iguais que chama, né? Aliás, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. Deixa eu perguntar para vocês, para ver se vocês sabem. Se um dia, eventualmente, Deus queira que não, mas se um dia, eventualmente, o Brasil entrar em guerra e um desses homens que se alistou obrigatoriamente, porque o alistamento é obrigatório, se um desses homens se recusar a ir para a guerra, você sabe o que acontece com ele? Ele é fuzilado. Isso mesmo. Se um homem que se alistou, se um homem que jurou a pátria, porque o alistamento é isso, se ele jurou servir a pátria, ele se recusa a ir para a guerra, ele é morto. Ele é fuzilado. Só isso, ele é fuzilado. Ou seja, não teve conquista ao direito ao voto porra nenhuma, né? O voto foi dado às mulheres de mão beijada, foi um presente que deram às mulheres, né? Porque para o homem, enquanto o voto era o bônus do ônus de ir à guerra, de ter a obrigação de servir a pátria, as mulheres ficaram só com a parte boa. Então, assim, não teve conquista, gente, foi um presente, pelo amor de Deus. Mas, dando continuidade ao assunto, vamos falar da segunda onda do movimento feminista, né? A segunda onda começou em meados dos anos 50 e perdurou até meados dos anos 90, por aí. E a segunda onda já era a pauta já era um pouco diferente, né? Tá, agora que a gente pode votar,
a gente vai falar sobre as questões que estão relacionadas à sexualidade, né? A gente vai falar sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, na família, vamos falar sobre as questões de gênero. É na segunda onda que começa essa história de que gênero é uma construção social. É também aí que surgem as vertentes do movimento feminista, né? Hoje já são contabilizadas mais de 20 vertentes, né? Tem o anarcofeminismo, tem o feminismo negro, tem feminismo cristão, que esse pra mim é o melhor de todos, porque é o mais contraditório. Então assim, feminismo do caralho é 4 agora, tem todo tipo de vertente. E é também nessa segunda onda que as feministas vão dizer que o patriarcado, ele é inerente à sociedade burguesa, né, de exploração. Então, mais uma vez, fica clara a influência das ideias marxistas no movimento feminista. Aliás, uma das principais obras desse período, né, dessa segunda onda, trata justamente desse assunto. É o livro A Dialética do Sexo, de Firestone. E nesse livro ela explica assim, detalhadamente como o feminismo seguia os mesmos métodos que Marx. É nessa onda também que a gente vê a grande influência de Simone de Beauvoir no movimento feminista, né, a partir da publicação do seu livro O Segundo Sexo. Né? Simone de Beauvoir, que é vista até hoje como ícone do movimento feminista, ela tem uma história pouco contada e muito escondida a seu respeito. Uma história de que ela era, na verdade, nazista, pedófila, abusadora de adolescentes, de menininhas adolescentes, né, que eram suas alunas. Inclusive, ela teve a sua licença revogada permanentemente na França para lecionar, depois que pais de alunas denunciaram os casos de abuso, né? Então, essa é a mulher ícone do movimento feminista. Ainda nessa segunda onda, né, algumas autoras, como Audre Lorde e Adrienne Rich, disseram que heterossexualidade não existe. Se você é hétero, você tá enganado, meu filho, porque isso não existe. A heterossexualidade é uma coisa que foi construída e moldada pelo patriarcado para poder perpetuar a opressão das mulheres e o poder masculino sobre elas. Cara, é muita criatividade. Eu invejo essa criatividade, sério, não é possível. Ou seja, elas dizem que se você não for lésbica, se você for mulher e não for lésbica, é porque você está sendo oprimida. Cara, que loucura! As feministas de segunda onda, elas foram pioneiras na crítica à prostituição e à pornografia, né? E elas também falaram que a maternidade era uma forma de exploração do patriarcado. Então, assim, foda-se a biologia, né? Quer dizer, se eu nasci com um útero, eu nasci porque alguém, sabe lá quem, queria me explorar. Jesus amado. Elas também pregavam que a rejeição das mulheres à feminilidade era uma obrigação, né? Então, somente rejeitando essa ideia de ser feminina, de parecer feminina, é que as mulheres estariam livres, né? Ou seja, a sua amiga feminista aí que anda de salto alto e batom seria motivo de vergonha para a feminista raiz. E se você está achando que isso que eu estou falando é um exagero, então eu recomendo que você leia 2 livros. O Mito da Beleza e o Woman Hating. Esses 2 livros falam exatamente sobre o que eu estou falando e foram escritos por autoras feministas. Por fim, meus amores, temos a terceira onda do movimento feminista, né? Essa onda teve início na década de 90 e tinha o mesmo fundamento da segunda onda, que era a luta por igualdade de gênero e a liberdade da mulher. Só que agora o discurso era ainda mais radical e era também pautado pelo movimento punk. As feministas da terceira onda afirmam agora que não só o gênero é uma construção social, mas algumas outras questões biológicas também, porque, segundo elas, a ciência ela era enviesada pelo olhar masculino. Nossa, é muito fora da realidade. Pois bem, era essa terceira onda que as feministas desconstroem o conceito de prostituição que elas mesmas criticaram nas ondas anteriores. Lembra que eu falei aqui que antes a prostituição era vista como forma de exploração feminina? Na terceira onda, elas já mudam um pouco o discurso e dizem que a prostituição é, na verdade, uma forma de liberdade sexual das mulheres. É na terceira onda que algumas feministas começam a se apropriar de alguns adjetivos, como puta e vadia, como sendo coisas boas, né? Elas começam a se orgulhar de serem chamadas assim.
É só vocês verem um exemplo da Marcha das Vadias, né? Que é um dos maiores movimentos feministas do mundo e que tem orgulho de se chamar Marcha das Vadias, né? Uma outra coisa também marcante dessa terceira onda é que foi aí que que o feminismo começou a ser discutido, né? O feminismo e os feminismos. Porque, como eu falei lá no começo, já são mais de 20 vertentes existentes hoje, né? E por mais que cada vertente possua algumas características muito específicas, né? A base, né? A essência é a mesma para todos eles. A terceira onda é a onda que vai falar sobre ideologia de gênero e que vai trazer a redefinição dos conceitos, né? Ou seja, aquela história do não se nasce mulher, torna-se mulher. Famosa frase da papisa do movimento feminista Simone de Beauvoir, que eu descrevi há pouco para vocês. Bom, então é isto, meus amores. Por hoje é só, mas não acabou. Depois eu volto aqui para falar mais sobre feminismo. Hoje eu só contei um pouco, né, da história dessas três ondas, mas depois eu vou voltar aqui porque eu quero falar com vocês sobre mitos e curiosidades do feminismo. Vai ser legal, hein? Aguardem! E não acreditem em nada do que eu falei aqui, tá? Pesquisem. Pesquisem. Tarefa de casa para vocês. Pesquisem. É isso, depois eu volto. Beijo. As mulheres devem tudo ao feminismo. Certamente você já ouviu essa frase por aí. E, na verdade, quando a gente faz essa afirmação, a gente está desconsiderando e desprezando toda a história da humanidade e tudo que as mulheres fizeram muito antes do feminismo existir, como é o caso das mulheres da Grécia Antiga, por exemplo. Vários estudos antropológicos e sociológicos mostram, desde que isso pôde ficar registrado, que a mulher sempre, repito, sempre buscou autodeterminação e poder. O feminismo só veio nascer no século XIX. E quem veio antes? E todas as mulheres que vieram antes do feminismo? Como fica a história delas, né? Aí você vai dizer assim para mim: ah, Mariana, mas essas mulheres que vieram antes do feminismo são as chamadas protofeministas. Que porra nenhuma, gente. O feminismo nem sonhava em existir, o termo sequer tinha sido criado. Então, não adianta querer usar essa desculpa para acreditar tudo que já aconteceu na humanidade ao feminismo. A propósito, deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Quando a gente fala da conquista de direitos políticos das mulheres, a gente imediatamente se sente obrigado a acreditar, a colocar isso na conta das sufragistas. Mas a verdade é que o direito ao voto nunca foi uma questão de gênero, né? Até o início do século XX, a maioria dos homens, a grande maioria esmagadora dos homens, também não podia votar nas eleições parlamentares. E isso raramente é mencionado, mas os homens que votavam eram aqueles abastados, que tinham muitas propriedades, né? Antes da Lei da Reforma, em 1832, apenas 2% dos homens do Reino Unido é que podiam votar. As sufragistas não eram o único grupo naquela época que lutavam pelo voto, né? Existiam vários outros movimentos que buscavam o chamado sufrágio universal, que era o direito ao voto não só para as mulheres e os outros homens que não podiam votar, mas para todo mundo, para todos os adultos. O que os sufragistas queriam, na verdade, e ninguém fala, era uma lei separada para as mulheres ricas, né? Para que as mulheres com propriedades, as mulheres também abastadas, pudessem votar como os homens, né? Eu falei aqui da Pankhurst, que ela era uma mulher de classe média alta naquela época. Então esse era o apelo das sufragistas, né? Por que eu estou falando isso? Porque você aí que fica acreditando essa conquista às sufragistas, fique sabendo que no que dependesse exclusivamente delas, você estaria sem votar até hoje, a não ser que você fosse muito rica. E já que eu falei aqui do termo, vocês sabem de onde veio a palavra feminismo? Muita gente acha que ela foi criada pelos sufragistas, né, dentro dos movimentos sociais. Mas a verdade é que o termo feminismo foi usado pela primeira vez
dentro de um consultório médico, né? Um médico francês usou o termo feminismo em sua tese de doutorado, em 1871, quando ele falava sobre os homens que eram portadores de tuberculose. E feminismo, segundo esse médico, era o que acontecia com o corpo desses homens que tinham a doença. Eles iam ficando feminizados. Ah, Mariana, tudo bem, mas foram as mulheres sufragistas que começaram a utilizar o termo errado. Quem começou a utilizar o termo foi um escritor também francês, e ele utilizava de forma pejorativa, porque para ele, feministas eram os homens que apoiavam a causa das sufragistas. E ele usava esse termo pela mesma razão do médico lá. Ele dizia que os homens que apoiavam as sufragistas, eles iam ficando femininos por essa razão. E aí, só depois de muito tempo, é que as sufragistas finalmente passaram a utilizar o termo para se referir ao movimento. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui para vocês, que é o seguinte: foi com base nas ideias marxistas que o feminismo surgiu como movimento político. Não tem discussão, não tem discussão. O marxismo contestava a submissão de uma classe pela outra, né, por causa de uma opressão econômica. A famosa luta de classes, é claro. Quem leu o mínimo sobre o marxismo aqui vai entender. E o feminismo seguiu o mesmo método, só que adaptou isso às questões de gênero. Lembram que eu falei aqui que o feminismo era essencialmente de esquerda? Muitas pessoas vieram discordar, mas acontece que isso não é a minha opinião, né? E o primeiro passo para você começar a compreender a realidade das coisas é sabendo separar opinião de fato. E isso é um fato, né? Qualquer pessoa que tente dissociar completamente o feminismo do marxismo, ela deixa claro que ela não entendeu nem o que é feminismo e nem o que é marxismo. O marxismo inspirou diretamente as sufragistas e as outras feministas que vieram posteriormente, né? Elas se apropriaram da teoria marxista que trata da opressão para explicar a submissão das mulheres ao patriarcado. É só você ler o que disse Engels no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E também o que disseram Engels e Marx no livro A Ideologia Alemã. Eles falaram que as mulheres e as crianças eram consideradas escravas do homem. Porra, Marx sempre falou abertamente em seus livros sobre a emancipação feminina, sobre a objetificação da mulher, sobre o casamento como uma propriedade privada que deveria ser abolida, tudo isso é teoria marxista, né? E tudo isso foi incorporado pelo feminismo também. Aliás, deixa eu ler um trecho de um negócio que eu salvei aqui para vocês, que é o seguinte: prestem atenção. Fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos, eis a tarefa principal. Essa luta será longa, exige uma transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará finalmente à vitória completa do comunismo. Sabe quem foi que disse isso? Lenin, um revolucionário comunista e um dos maiores assassinos da história. Ou seja, por mais que neguem, o feminismo ele já nasceu com um viés ideológico muito claro. E esse viés só foi se ajustando, né, se alinhando com o tempo. Então, por mais que hoje muitas feministas tentem dissociar o feminismo do marxismo, há uma herança no movimento que não nega as origens, né? E que herança é essa? Além de tudo isso que eu acabei de falar, tem a herança do autoritarismo. Qualquer um aqui que tenha lido o mínimo que seja sobre Marx e as teorias marxistas vai saber qual era a essência daquilo que ele pregava, né? No livro O Capital, ele deixa muito claro o que deve ser feito, né? Ele explica que deve se apoderar do governo e das ideias através da violência e da força. E não tem alguma diferença aí com o movimento feminista? Não, não tem. Ai, Mariana, que exagero, também não é pra tanto. Ah, tá bom, não é pra tanto, tá. Então vamos fazer um teste aqui, eu e você. Experimente um dia discordar de uma coisa do movimento feminista, mas discordar assim, publicamente, né? Dê a sua cara a tapa, fale que você... eu não concordo com isso, não. Experimente fazer isso e veja o que é que acontece.
Gente, o feminismo não admite que existam mulheres no mundo que não estejam submissas a ele, que existam mulheres no mundo que tenham conseguido os mesmos resultados, só que indo por outro caminho. Vocês estão achando que é exagero? Tá, então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Uma vez eu escrevi um tweet há muitos anos atrás, fazendo uma crítica, né, ao movimento feminista. Era uma crítica bem pontual, assim, não era nada demais, na verdade. Imediatamente apareceram centenas de mulheres que se diziam feministas, líderes de grupos, né? A líder do Fêmen lá. E essas mulheres vieram me xingar, vieram dizer, sabe o quê? Que eu merecia ser estuprada só para aprender a dar valor ao feminismo. Não é incrível? Não é um amor? Agora, por exemplo, né, quando eu gravei a primeira parte desse conteúdo aqui, apareceu uma caralhada de mulher, tudo se dizendo feminista, e vieram me xingar, né? Me chamaram de burra, me chamaram de vagabunda, enfim, várias coisas, só porque eu falei de um lado, contei um lado da história que é dolorido para elas, né? Só porque eu falei de uma coisa que elas não queriam que eu tivesse falado. Então veja só, se essas mulheres que dizem lutar pela liberdade das mulheres pudessem me calar, elas me calariam. E veja só, quando eu gravei aqueles stories, eu sequer fiz juízo de valor. Eu apenas trouxe fatos históricos e apresentei para vocês. Mas são fatos que elas fazem questão de esconder, porque esses fatos não ajudam o movimento, né? E já que eu trouxe luz a esses episódios que podem comprometer a imagem daquilo que elas defendem, né? Então, para elas, eu sou digna de linchamento. Quer dizer, basta você discordar de uma única pauta do movimento feminista que você, mesmo sendo mulher como elas são, vai ser tratada como o pior dos machos. E, aliás, eu queria relembrar um episódio aqui com vocês que é muito bizarro. Para mim é um dos mais bizarros, assim, né? E eu vou falar desse episódio e depois eu vou linkar o vídeo aqui para vocês assistirem, porque comigo é assim, eu mato o pau e mostro a cobra. É tudo o contrário. Em 2017, na Marcha das Mulheres que aconteceu nos Estados Unidos, um homem que estava lá protestando, né, um homem feminista, né, que defendia a causa feminista e estava lá na manifestação, ele simplesmente ele deu um soco na cara de uma jornalista que estava lá cobrindo o evento, trabalhando, porque ele disse que aquela jornalista trabalhava numa emissora que supostamente apoiava Donald Trump. Então, bom, ele simplesmente achou que ela, por trabalhar numa emissora que apoiava Donald Trump, deveria apanhar. Então ele foi lá e socou a cara dela, dentro de uma marcha feminista. E o mais curioso disso é o seguinte, vocês sabem o que aconteceu com esse cara? Pois eu vou dizer pra vocês. Esse cara foi cercado. As mulheres que estavam lá, na marcha das mulheres, né, as feministas que estavam lá, elas simplesmente fizeram um isolamento. Elas protegeram esse cara, depois dele socar uma outra mulher, para que ninguém fizesse nada contra o sujeito, né? E pior, depois disso, elas ainda foram lá na mulher que foi agredida, bater boca com ela, foram discutir com essa mulher. Gente, isso é muito bizarro. E eu espero que esse episódio, dentre milhares, mostre para vocês a perversidade desse negócio, né? Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem. Aí você vai dizer assim pra mim, Mariana, mas essas mulheres, elas não são feministas, elas são feministas. Porra, gente, na boa, impressionante como vocês arrumam desculpa pra tudo nessa vida, né? Porque assim, toda vez que a essência, o caráter autoritário e perverso do movimento feminista vem à tona, aí fica uma jogando a culpa pra outra, né? Eles ficam terceirizando a culpa. Nunca a culpa é sua. É sempre da outra feminista lá, tipo, não, eu sou feminista, mas eu não sou essa feminista. Ela é. Aí a outra vai lá e fala assim, não, eu não sou extremista, eu não sou radical, a outra é. Então fica nessa putaria dessa mesa de ping-pong, né? Uma jogando pra outra e ninguém assume que essa, na verdade, é a raiz do negócio. Feminismo não existe, gente, pelo amor de Deus. Feminismo não existe. Quando as pessoas usam esse termo, que não existe, elas estão, na verdade, querendo se referir à misandria, né? As mulheres que são misândricas. E o que é misandria? Misandria é o ódio aos homens, assim como existe a misoginia, que é o ódio às mulheres. Essas mulheres misândricas, elas acreditam que as mulheres são superiores aos homens.
E eu pergunto para vocês, vocês acham que isso é algo que está estritamente relacionado ao feminismo atual, esse feminismo radical? Claro que não! E eu já falei aqui, volto a repetir, vocês lembram da Pankhurst, a líder das sufragistas, uma das fundadoras do movimento feminista no mundo? Então tá, pesquisem aí sobre um negócio chamado Pluma Branca, movimento da Pluma Branca. Eu não vou falar nada sobre isso, essa é a tarefinha de casa para vocês hoje. Vão lá e pesquisem sobre o movimento da Pluma Branca. Depois vocês vêm aqui e me falam o que vocês encontraram. Mas então, continuando, nessa época, na época das sufragistas, né, elas distribuíram um panfleto, que eu já postei esse panfleto aqui, eu vou voltar a postar. Esse panfleto era um panfleto que reunia conselhos das sufragistas para as meninas jovens, né? E esses conselhos eram referentes ao casamento. O primeiro conselho que tem escrito nesse panfleto é o seguinte: não casem jamais. Isso é o que elas dizem para as meninas jovens, não casem jamais. Mas até aí tudo bem. Só que logo depois elas continuam e elas falam que os homens são iguais aos cachorros e que eles devem ser domados. Eu acho que isso para mim não é uma coisa muito amável, né? Isso para mim deixa muito claro uma certa raiva, um certo ódio. Então, gente, pelo amor de Deus, não, porque o ódio aos homens é uma... Vai, papo. E aí você vai me perguntar o seguinte: mas Mariana, por que existem tantas mulheres boazinhas que defendem o movimento feminista? Elas não concordam com esse autoritarismo aí que você está falando. É verdade, existem muitas mulheres pacíficas que se dizem feministas, e eu mesmo conheço várias. Mas sabe por que isso acontece? Eu vou explicar para vocês. Existe um profundo desconhecimento em massa do que é o movimento feminista de fato, quais são os seus ideais, quais são os seus objetivos, quais são os seus métodos. E essas mulheres não fazem ideia do que elas estão defendendo. Quando eu gravei os primeiros stories sobre esse tema aqui e contei um outro lado da história que pouca gente conhece, pouquíssima gente conhece, além dos xingamentos, eu também recebi inúmeras mensagens de muitas mulheres que se dizem feministas e que não sabiam de nada daquilo que eu tinha dito. A maioria dessas mulheres se apegou a uma definição muito superficial do negócio, né? Que é essa ideia de que feminismo é a luta por igualdade, pelos direitos das mulheres, etc. Mas elas mal sabem que isso não passa de marketing, né? Porque, na verdade, o negócio é muito diferente. E se o feminismo falasse para essas mulheres o que ele representa de fato, se elas contassem a história que eu estou contando aqui para vocês, vocês acham que existiriam milhares de mulheres adeptas ao movimento? É claro que não. Então, meus amores, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. É perfeitamente possível. Prestem atenção, é perfeitamente possível você ser contra a violência doméstica, você ser a favor de mais mulheres na política, você ser a favor de que as mulheres ganhem o mesmo salário que os homens se ocuparem as mesmas funções que eles. É possível você ser a favor da mulher ser protagonista da sua própria vida sem você precisar estar filiado, digamos assim, a um movimento identitário, segregacionista e que no final das contas só vai te oprimir. Porque é isso que o feminismo faz, ele oprime, ele é autoritário e ele vai te oprimir. Então não adianta você se orgulhar de não estar sendo submissa a um homem se você está sendo submissa a várias mulheres, pelo amor de Deus. É a mesma coisa, submissão é submissão, não importa a quem. Entendeu? Não importa a quem. Então eu, como uma mulher que preza verdadeiramente pela liberdade das mulheres, pela minha e pela sua liberdade, eu desejo que você seja livre, livre mesmo, inclusive livre da obrigação de ser feminista. Essa obrigação que te enfiaram goela abaixo. Então, para a gente encerrar esse assunto, tenham em mente o seguinte: existem muitos caminhos para a liberdade, para se obter liberdade. Se no meio do caminho você encontra um grupo que diz insistentemente, violentamente e autoritariamente que para você ser livre você precisa se juntar a ele, desconfie, porque isso por si só já é escravidão. E escravidão é o oposto à liberdade, tá bom? Beijo!